Galera, vejam só quem volta a aparecer aqui no canal com mais conteúdo, o PSP, cara. Eu comprei esse videogame, pra quem acompanhou a história do vídeo que eu fiz fazendo um unboxing dele, tudo bonitinho, comprei na intenção de jogá-lo na rua, porque meu tempo é muito corrido, eu quase não paro em casa e eu não gosto de desligar dos meus videogames. Então eu comprei o PSP, essa coisa maravilhosa aqui, e ele me deu essa oportunidade. Então, em função disso, eu tenho jogado ele bastante, e com isso eu consegui separar uma lista de 5 melhores jogos que eu joguei até o presente momento, tá? Não é nenhuma classificação ranqueada nem nada do gênero. O que eu tô querendo dizer é que não é porque o primeiro jogo que eu vou citar ele vai ser melhor ou pior do que o último, entende? Todos os jogos aqui têm uma importância diferente pra mim e são grandes jogos, cara. Eu quero começar essa lista falando de GTA Vice City Stories ou Grand Theft Auto Vice City Stories, como vocês preferirem pronunciar. Eu chamo de GTA e eu acho que 90% da população mundial chama também, né? Mas enfim, começando por ele foi lançado no ano de 2006 para o PSP e desenvolvido pela Rockstar. O GTA Vice City Stories ele foi lançado depois do Liberty City Stories, que pra mim não foi lá um lançamento muito promissor. Ele teve uma certa dificuldade em ser adaptado para o PSP, tendo em vista que o PSP ele tem limitação de hardware e também de botões de comandos, então a gente tinha muito mais comandos para poucos botões. Em função disso, eu senti que a Rockstar teve uma certa dificuldade para poder desenvolver ele. Porém, esse daqui é diferente, cara. Eles conseguiram corrigir o problema da jogabilidade. A jogabilidade ela tá muito mais estável, a cidade ela tá muito mais viva, tem muito mais coisa para você poder fazer. E para quem não conhece o jogo original, o Vice City, é um clássico do PlayStation 2, ele pega aquela atmosfera do Vice City e consegue mesclar com a atmosfera do San Andreas, cara, que pra mim é sensacional, um dos melhores GTA, se não for o melhor. Eles conseguiram fazer essa mistura tão bem feita, tão orgânica, que o jogo ficou incrível. Tem muita coisa para você fazer, tem muita arma para você poder escolher e não para por aí. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção que foram os gráficos. Os gráficos estão muito mais polidos que a versão do GTA Liberty City Stories, tá? Muito mais consistentes e tudo isso dentro do PSP. A gente conseguiu ver gráficos belíssimos de um jogo GTA, que é um jogo em mundo aberto, sem queda na taxa de quadros por segundo, na grande parte do tempo, e um PSP, cara. Foi sensacional. Enfim, o jogo tá incrível e eu super recomendo para quem tiver um PSP e gostar de jogos em mundo aberto, cara. Mas é óbvio que eu não ia deixar de citar um game da minha franquia preferida, Metal Gear Solid Peace Walker. O Metal Gear Solid Peace Walker ele foi lançado para PSP no ano de 2010 e foi desenvolvido pela Kojima Productions, que é a empresa do nosso querido Hideo Kojima, deus dos games, né? Eu pago muito pau pro Kojima, desculpa. Mas enfim, bom, esse jogo ele pra mim é uma coisa incrível, porque a gente sabe que o PSP, quando comparado com o PlayStation 2, ele tem limitações técnicas de hardware. Isso é um fato, isso é ponto, acabou. A gente sabe disso, Kojima também sabia, e ele sabia que os jogos dele exigiam demais de capacidades técnicas, de hardware, por assim dizer. Número 1, porque as animações são muito extensas, número 2, porque os jogos são muito longos e tem diversos elementos. O que o Kojima fez para poder reduzir um pouco desse impacto? Sabe aquelas animações extensas que a gente está acostumado a ver? Então, ele transformou tudo aquilo com uma direção de arte incrível. O Kojima usou a direção de arte como se fosse um mangá, por assim dizer, e tudo ia acontecendo como se fosse quadrinho. Né? As animações iam acontecendo como se fossem quadrinhos e aí não perdeu em absolutamente nada quando se trata de durabilidade. O jogo introduziu novas mecânicas e também absorveu mecânicas do Metal Gear Solid 4. Toda aquela jogabilidade que o Metal Gear Solid 4 havia introduzido, o Metal Gear Solid Peace Walker pegou e introduziu o seu próprio toque. Então, no meio de toda essa coisa de adaptação para o portátil, absorver coisa dos jogos anteriores, introduzir coisas novas, ele conseguiu dar o seu ponto lá também. Isso pra mim foi sensacional. A história ela é fantástica, ela tem muito mistério, ela é muito envolvente, ela tem drama, as falas são ótimas, os diálogos são muito bem construídos, os gráficos são absurdamente bons. Esse estilo gráfico de mangá que eu havia citado pra vocês, ele só acontece nas animações, nas cutscenes. Porém, quando a gente está em gameplay, a gente vê o gráfico normal, né? Que é o tudo em 3D, tudo bonitinho, a modelagem do Snake tá absurda de bonita. A gente vê muitos cenários em florestas, então tem muitos elementos. Não chega a se comparar a um game como, por exemplo, Metal Gear Solid 3 Snake Eater,
mas ainda assim ele entrega muito bem o que ele promete. E posso dizer que usa muito bem da capacidade do portátil. É um dos jogos mais bonitos do PlayStation Portátil, sem sombra de dúvidas alguma. E para quem está preocupado com a quantidade de comandos que a gente tem, não se preocupem, porque foi tudo muito bem adaptado para o esquema de controles do PlayStation Portátil. Kojima não joga para perder e a gente sabe disso. E com isso ele trouxe uma jogabilidade tão fluida e boa quanto a dos antecessores no PlayStation Portátil. Então, esse jogo era obrigação estar na minha lista, cara. Era obrigação estar aqui na minha lista. Mas é o seguinte, até agora eu só citei jogos hardcore. Tá na hora de eu citar pelo menos um joguinho que seja casual. E eu não podia deixar de mencionar Naruto Shippuden Ultimate Ninja Heroes 3. Naruto Ultimate Ninja Heroes, na realidade, é uma franquia que é derivada de Naruto Ultimate Ninja, que nasceu lá na época do PlayStation 2. Então ele teve a sua própria franquia adaptada aqui para o PlayStation Portátil. E para mim esse daqui é de longe o jogo definitivo dela. Bom, vamos lá. Ele foi lançado no ano de 2009 e foi desenvolvido pela CyberConnect 2, que atualmente é a que se encarrega de, por exemplo, jogos como Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Para vocês terem uma ideia do peso que a franquia tem. Começando por uma coisa muito peculiar. A forma como a história é contada. Diferentemente do modo história do Naruto Ultimate Ninja 5, a história ela não se passa em um mundo aberto para você poder explorar e ir avançando de acordo com os acontecimentos. Agora a gente tem um estilo de fase muito mais linear e foi muito adaptativo pro PSP porque é mais divertido, por assim dizer. É divertido você jogar um joguinho de fase que você precisa fazer um beat'em up, matando todos os inimigos, coletando as coisas e passando de fase. E é divertido. E nos boss, a gente tem as lutas clássicas. Cada personagem tem a sua peculiaridade e o modo história vai até a luta do Pen. E conta com 48 personagens. Então a gente tem bastante personagem para poder escolher e poder se divertir aí no modo multiplayer, né? O estilo de luta tá basicamente o mesmo. Você tem uma jogabilidade que é 2D, você pode transitar pelo cenário, mas você consegue também chamar uma ajuda. Você consegue trazer até 4 personagens no cenário. Dentre esses 4 personagens, você pode colocar só um como inimigo e os outros 2 como seus parceiros. E pra mim isso foi uma sacada inteligente. Uma sacada inteligente porque os combates no anime não acontecem necessariamente de 1 contra 1 ou 2 contra 2, de acordo? Às vezes a gente vê lá que todo mundo de Konoha se junta. Como, por exemplo, a batalha contra o Pen, que ninguém deu conta dele, não é mesmo? Não, teve um outro que deu sim, mas eu não vou entrar nesse mérito. Os gráficos eles são em cel shading, então eles usam e abusam da capacidade do PlayStation Portátil, que ainda que tenha suas limitações, a gente vê que não está lá no nível do PlayStation 2, mas ele cumpre muito bem o que ele promete, o que pra mim é satisfatório, cara. A gente pode dizer que ele é um jogo de luta divertidíssimo. Número 1 porque ele é muito frenético, número 2 porque ele tem muitos personagens e número 3 porque é Naruto e a história é incrível. Eu gosto muito da saga. E é isso aí, cara. É muito bom. Olha, o próximo jogo que eu vou trazer pra essa lista aqui, ele é meio óbvio, mas eu preciso falar pra vocês qual é. God of War Ghost of Sparta. Bom, ele foi lançado no ano de 2010 e desenvolvido pela Santa Mônica. Ele se passa entre o primeiro e o segundo jogo da franquia, que foi lançado lá para PlayStation 2. E aí a preocupação é aquela de sempre, né? Será que ele vai dar conta de trazer, por exemplo, o aspecto gráfico que God of War 2 conseguiu consolidar no PlayStation 2 como um dos jogos mais belos do console? Olha, quem tinha essa preocupação eu acho que ficou boquiaberto com o resultado. Número 1, porque não só conseguiu, como também fez melhor em diversos aspectos. Eu posso começar citando para vocês a qualidade das texturas que o jogo apresenta, que são muito mais bem polidas que a do God of War 2. E não só isso, ele também traz novos elementos gráficos, como por exemplo, o Kratos ele fica sujo de sangue como acontece em God of War 3, conforme ele vai lutando, dilacerando os inimigos, enfim, essa coisa toda que vocês já sabem que acontece em God of War. E também quando a gente tem um cenário chuvoso, ou quando você está lá no Templo de Atlantis e por aí vai, na cidade perdida de Atlantis na realidade, né, que tem muita água, a gente vê muita água escorrendo pela superfície. E, cara, um efeito muito bonito. Isso também acontece com Kratos. A gente vê a água percorrendo todo o corpo dele. É sensacional. A jogabilidade ela tá muito simples, muito fluida como tem que ser e foi super bem adaptada para o portátil. A durabilidade do jogo é de aproximadamente 6 a 7 horas. E isso pra mim foi bem surpreendente, porque eu esperava que por ser um jogo muito simples, que é basicamente um beat'em up, um hack and slash, por assim dizer, né? Não, cara, eu achava que ia rolar umas 3 a 4 horas, mas não. A gente tem 6 a 7 horas de gameplay. E dentro dessas 6 a 7 horas a gente tem muito combate, chefes incríveis, uma história muito bem contada, com animações incríveis. E também
partes em plataforma e puzzles. Então assim, vocês podem ter certeza que God of War Ghost of Sparta ele é tão completo quanto qualquer outro game da série, independentemente dele ter sido lançado para o PlayStation Portátil ou para qualquer outro tipo de plataforma. Não subestime o PSP, cara, o jogo é sensacional. O próximo jogo eu tenho certeza que vocês não vão adivinhar logo de cara qual é. Isso porque ele ficou um tanto quanto esquecido na franquia, porque foi uma franquia que era anual e todos os títulos tinham muito peso conforme foi sendo lançado. Assassin's Creed Bloodline. Sim, Assassin's Creed tem um game lançado para PlayStation Portátil e seus eventos narram acontecimentos após o primeiro game da franquia. Não tem relação direta com Assassin's Creed 2, para vocês terem uma ideia. É isso que eu tô querendo dizer. A responsabilidade desse Assassin's Creed foi muito grande. O desenvolvimento ficou sob a responsabilidade da Ubisoft Montreal e foi lançado no ano de 2009. Qual era esse peso que Assassin's Creed trazia consigo? Primeiro de tudo, que ele é um jogo mundo aberto e ele era cheio de detalhes. A cidade de Jerusalém, por exemplo, no Assassin's Creed 1, era incrivelmente rica em detalhes. E trazer isso para o PSP, essas cidades, esse mundo aberto rico em detalhes, era uma tarefa muito complicada. Eu chego a dizer que era uma tarefa tão difícil quanto a do GTA, mas ele fez e fez a sua própria maneira. Ele não tem lá a mesma qualidade do GTA quando a gente se fala de velocidade de carregamento. A gente passa por alguns portões, por assim dizer, que é para poder dar tempo do jogo carregar. Mas esses loadings eles são super rápidos e a gente não tem uma perda na dinâmica do jogo em si, tá? Por conta disso, a gente tem os ambientes muito detalhados. Esses ambientes eles contam com pessoas, inimigos e também efeitos de iluminação. E aí eu já vou aproveitar esse gancho para poder falar para vocês sobre a qualidade gráfica do jogo. As texturas elas são muito bonitas, os gráficos eles são lindíssimos, a modelagem dos personagens é muito boa, mas eu preciso dar uma ênfase aqui na qualidade dos efeitos de iluminação do jogo, que são incríveis. A maioria dos objetos tem sombra. Esses efeitos de iluminação, obviamente por conta da limitação do portátil, não são lá dinâmicos, por assim dizer. Você não vê o seu personagem sendo sombreado quando ele passa por uma sombra, mas ainda assim cumpre muito bem seu papel. Só de você ver a sombrinha lá posicionada, pá, cara, é muito bonito. É uma coisa bonita de se ver. E Assassin's Creed cumpre bem isso. Aquela jogabilidade toda, cheia de comandos para você eliminar o inimigo, correr, tudo isso foi muito bem portado para o PSP, não tenho uma preocupação com relação a isso. A história ela é muito bem contada e a durabilidade do jogo é ok, é legal. Não tem lá muita coisa para você poder fazer na cidade aberta, mas assim, às vezes acontecem alguns eventos do nada assim. Você está no meio de uma missão, e o jogo obviamente é muito mais linear, e do nada acontece um evento que você precisa resolver caso você queira, que são as missões secundárias, por assim dizer. Essas missões são divertidas, elas aumentam a sua quantidade de experience, que são os pontos, né, de experiência, para você poder fazer um upgrade aqui ou ali no seu personagem, que é uma coisa bem superficial, mas cumpre bem o papel, porque o jogo não é lá dos mais extensos, mas ainda assim o jogo é muito divertido porque ele pega toda a essência de Assassin's Creed, coloca num portátil e torna a experiência muito divertida e intuitiva. Então, honestamente, eu acho que Assassin's Creed Bloodlines ele faz jus a estar aqui nessa lista, porque é um bom jogo da franquia Assassin's Creed e é Assassin's Creed. É Assassin's Creed. Eu não podia deixar de citar ele. Mas então era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei de vocês e também de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem absolutamente nada. Me sigam nas redes sociais, que vai estar tudo disponível aqui, ó, na descrição desse vídeo. Lá eu tô sempre interagindo com vocês, pedindo opinião, recebendo sugestão e por aí vai. Então fiquem à vontade para poder me seguir lá e usem o campo dos comentários caso queiram deixar alguma sugestão, dar alguma opinião também. Enfim, fiquem à vontade, a casa de vocês. E eu acho... Não, a gente se vê na próxima.